Você sabe qual é a diferença do pressostato de alta para o sensor de pressão? Sabe, se você tem dúvidas o que é um pressostato de alta, de baixo, sensor de pressão ou chave de pressão, e se de repente você fica ocioso, preocupado, poxa, se um dia eu me deparar com um erro relacionado a isso, como que eu vou testar esse componente? Como que eu vou reconhecer esse componente? Se isso vai te ajudar, você é o meu convidado de honra para assistir esse vídeo até o final e não vai demorar muito, eu prometo. Eu tenho aqui na bancada um setup prontinho, aonde envolve fluido refrigerante, um contator de potência, multímetro e um pressostato de alta, para que você possa entender na prática como realmente esse componente funciona para proteger os ar-condicionados inverter de baixa ou de alta pressão. E se não for ser chato demais, se inscreva no meu canal, compartilhe, curta, deixe um comentário, deixe suas dúvidas também, para que eu possa gravar novos vídeos para poder te ajudar nas suas manutenções e instalações de ar-condicionado split convencional e inverter de 9 a 80 mil BTUs. Tanto o pressostato de alta, como o de baixa, como o sensor de pressão ou chave de pressão, ele tem o mesmo objetivo. Desligar o compressor se identificar uma pressão muito baixa numa eventual fuga de fluido refrigerante ou se identificar uma pressão muito alta. Ele tem essa função, qualquer um deles. Porém, esse daqui é um pressostato utilizado em máquinas convencionais, on-off. Você pode talvez encontrar ele em alguma máquina inverter, mas eu nunca vi. Esse pressostato aqui, ele é uma chave que ele abre ou fecha o contato de acordo com a pressão. Como eu já bem disse, se ele for um pressostato que fica na linha de alta, para identificar alta pressão, ele vai abrir depois de uma determinada pressão. Se for na linha de baixa, ele vai abrir depois que essa pressão baixar, geralmente abaixo de 30 PSI. E para testar esse pressostato comum, digamos assim, né, que ele é uma chave mecânica, simplesmente com o seu multímetro aqui, ó, na escala de continuidade, se você pegar as pontas de prova e colocar aqui, ó, você vai perceber que não vai ter leitura nenhuma. Significa que ele está aberto porque não está identificando nenhum tipo de pressão. Esse mesmo teste você vai fazer com o sensor de pressão ou chave de pressão, que já é eletrônico. Já vamos falar sobre ele. Vamos voltar lá para a máquina que está aqui na bancada. Já a chave de pressão, pessoal, vocês irão encontrar, tá? Vocês sempre irão encontrar um determinado valor aqui, ó, mesmo que não tenha fluido refrigerante. Essa máquina, por exemplo, ela não tem fluido refrigerante, mas observe que a gente está vendo uma leitura aqui. Percebeu isso? Tá? Sempre você terá uma leitura. Por que isso? Porque ele trabalha, na verdade, ele é um resistor variável. Tá? E ele é plugado direto na placa. Na placa tem 5 volts que envia para ele e essa leitura ela vai oscilar, né? Subir ou descer de acordo com a pressão. E uma outra coisa interessante, se você observar aqui nesse ponto, tá vendo? Os dois sensores estão na mesma tubulação, só que eles têm calibragem diferente. Nesse mesmo ponto estão os dois conectados. É bem diferente do outro pressostato comum, tá? Vou estar mostrando também um compressor que eles ficam em tubulações distintas. Esse daqui não. A chave de pressão ou sensor de pressão fica na mesma tubulação, porém eles têm calibragem diferente. Para você testar uma chave de pressão ou sensor de pressão, duas coisas são necessárias. A primeira, a placa precisa estar energizada, porque ele trabalha com tensão. Tá? Você não vai conseguir ter uma leitura fiel, interpretar o que está acontecendo, se está com o alarme está querendo dizer que é pressão alta ou baixa, se a placa estiver desenergizada, porque conforme já falado, a placa precisa enviar 5 volts para ele, e nesse caso em específico, você precisa também ter do fabricante as informações, senão você não sabe exatamente o que você está medindo. Aqui, por exemplo, se a pressão estiver
em mais ou menos 30 PSI, você vai encontrar nos terminais dele, plugado na placa, 3.7 volts, tá? Então, para você testar. Já o pressostato comum, conforme falado, ele ou vai estar aberto ou vai estar fechado, simples assim. E um outro detalhe sobre esse pressostato, né? Qual é a função dele real, né, no ar-condicionado? O que ele faz exatamente quando ele identifica uma pressão alta ou uma pressão baixa? Conforme já falado, ó, eu tenho aqui um setup que eu montei, onde eu tenho um contator de potência. Esse multímetro aqui, simplesmente eu estou medindo quando os contatos fecharem, né, ou abrirem. Correto? E aqui eu tenho um sensor, um pressostato de baixa conectado a esse cilindro de fluido refrigerante, que é o 410A. Nesse exato momento, o contator ele está desligado porque está fechado, né? Então, se não tem fluido, se não tem pressão, os contatos estão abertos. Quando eu abrir aqui... Bom, eu precisei substituir o pressostato, porque o que estava aqui, esse daqui é o de alta, então a pressão que tem aqui não seria suficiente, porque a garrafa está com pouco fluido. Mas agora sim, ó, vou estar soltando o fluido aqui. Ó, soltei o fluido. Desliguei. Ele desliga. Então, essa é a função do pressostato de baixa, no caso, né? Quando está com baixo fluido refrigerante, ele não deixa o contator acionar o compressor, né? Para proteger o compressor, porque ele não pode trabalhar sem fluido, né? Porque vai superaquecer a parte mecânica e vai danificar o compressor. Vamos ver de novo? Olha só. E outra coisa que eu já estava esquecendo, pessoal. O pressostato comum, eles ficam um em cada tubulação. Um fica na descarga, o que mede a pressão alta, e o outro fica na tubulação de sucção. Essa tubulação é que está vindo lá da evaporadora. Já aqui, ó, conforme mostrado, ó, os dois, ó, nesse ângulo dá para ver claramente, ó, que os dois estão saindo da mesma tubulação. Aqui no ar-condicionado inverter. Bom, galera, e é isso aí. Espero ter ajudado. Mais uma vez, se gostou, deixa aquele like, deixa um comentário, deixa sugestões para novos vídeos. E não esquece que toda segunda-feira nós temos uma live neste canal, sempre às 20 horas, horário de Brasília. Tá bem? Não deixa também de ver aqui na descrição o meu site com vários cursos profissionalizantes. De repente, um deles é o que você está precisando para dar aquela acelerada, né, no financeiro aí no final do mês, tá bom? Seja fazendo manutenção ou instalação. Cursos completos com 300 videoaulas, grupo de WhatsApp, certificado e um contato direto comigo. Qualquer aula que você assistir e não entender, pode me chamar no WhatsApp de segunda a sexta no horário comercial.